Bom, vamos lá. Vou gravar nesse vídeo a primeira aula do terceiro bimestre. Primeira aula do terceiro bimestre. Sociologia, referente ao segundo ano do colegial, segundo ano do ensino médio. Começando então o bimestre, vou pedir para vocês, pegarem uma caneta, vamos trabalhar com a caneta e um caderno, para que a gente possa anotar as coisas importantes, ok, galera? Eu vou tentar ser o mais resumido possível, creio que o vídeo não vai ser tão longo. Caneta e caderno para a gente ter uma rotina de estudo, anotar, daí você para o vídeo a hora que você achar importante, para anotar alguma coisa, etc. Ok? Nessa aula eu vou falar para vocês sobre moda, né? Foi falado agora recentemente, né? Ontem, na aula do Centro de Mídia São Paulo, sobre moda, né? O que é a moda, como é que funciona a moda e o que isso tem a ver, como isso implica na sociologia, como isso implica na sociedade, né? Então seria o título dessa aula: Jovens e Cultura. O que seria a moda? Se vocês perceberem, a moda, ela meio que identifica a jovialidade, então a juventude, como o modelo ideal para se seguir, né? Você pode perceber que uma pessoa, conforme ela vai ficando mais velha, tem 30, 40 anos, ela começa a se vestir como jovem, porque ela quer parecer jovem, porque esse é o ideal vendido pela mídia, né? Pelo consumismo, pela propaganda, pelo marketing. Então, estar na moda é parecer jovem, como também vendem, né? A questão da saúde ligada também à moda, né? Que é a boa forma ligada à moda. Quem inventou isso? Como isso surge? É muito difícil você apontar que surgiu assim, 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 assado. Mas você pode pegar algumas premissas históricas, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o rock. O rock, ele surge lá no final da década de 50, início da década de 60, mais ou menos. Não, começo da década de 50, existem vídeos na internet de rock and roll de 1951, de Bill Haley, por exemplo, um dos precursores do rock. E o rock é o melhor exemplo que eu vou utilizar hoje. Por quê? Porque se você perceber, quando você liga a televisão e vê novelas da década de 60, as meninas com aqueles vestidos brancos com bolinha, vestidos branco de bolinha preta, ou o contrário, ou rosa com bolinha preta, né? Aquela presilha que prende o cabelo aqui em cima, você começa a perceber que todas essas, né, tendências, elas foram sendo aplicadas por uma classe social rica que estava ali por trás das reproduções cinematográficas ou das produções de rock, de música dos Estados Unidos, né? Coisas que são usadas até hoje, por exemplo, né? O sundae, que é lá o sorvete, o milkshake, sei lá, que eles tomam na década de 60, é reproduzido até hoje e é uma influência daquela moda, daquela cultura, né? As jaquetas pretas, aquele cabelo penteado, o pentezinho pequeno aqui no bolso que o cara tira, e aquele topete do Elvis Presley. Então, basicamente, quando uma personalidade, uma celebridade vem a usar isso num meio de informação, fala disso na rádio ou é mostrado na televisão, isso tende a virar tendência, né? Então o que a gente tem que saber é que a moda, ela é ditada por uma classe, né? Uma classe social rica que vai lançar uma moda. Se a gente assiste filme americano, é porque é uma moda, né? É uma forma, né? Modal, modo, um modo de vida, moda. E que fique bem claro, né? Propagandas, marketing, produtos, roupas, sempre, né, na moda geral, tenta dar um toque de jovialidade, né? Ser jovem é bacana, né? E as pessoas, elas ficam todos os dias um dia mais velhos, né? Todos nós envelhecemos, não tem como. Porém, ainda permanece estático, paralisado, a ideia de que né, a juventude um item, ou podemos dizer, um ideal a ser alcançado. Então perceba, a moda, ela anda muito com os jovens. Se eu fosse dar um título para essa aula, é melhor dar, né, um título para essa aula, seria Jovens e Cultura, ou Jovens na Cultura, né?
Nós sempre tentamos ter esse ideal adolescente, jovial, de uso de roupas, né? Na década de 60 surge o rock and roll. O rock and roll ele influencia a moda, né? Que eu falei, né? Da jaqueta, do cabelo, do pente, do Sunday e etc. O chiclete, né? Mesmo o chiclete que eles mascavam, mostrando aquele ar de olha como eu sou da hora, olha como eu sou descolado. E ali você tem uma moda criada, né? Em Hollywood mesmo, né? Praticamente Hollywood adjunto ao cinema, né? De como as pessoas deveriam se vestir, né? Bob Dylan, por exemplo, vai ser um dos precursores do rock, ou talvez até para muitos o inventor do rock, porque ele começa a colocar nas suas canções, né, o protesto. E o protesto, né, o reclamar por alguma coisa na sociedade, era também uma forma, né, de se viver, né, de corpo e alma, aquele novo momento da história. E o rock ele vai surgir exatamente com essa questão, né, com a coisa da crítica dentro da música, né, do rock que vem do country e uma grande mescla de outros ritmos, né. Deixa eu ver o que mais. Na década de 60, final da década de 60 para 70, principalmente 69, né, quando acontece o festival Woodstock. E nesse festival você tem também, né, 3 dias de música. Mais de 1 milhão de pessoas tentaram chegar nesse festival. O lugar ele era tão afastado, agora não me recordo onde é que era Woodstock, em qual parte dos Estados Unidos. Mas também virou tendência no mundo da moda, na moda musical, né? Que já que o Woodstock ele pregava ideais hippies, né? Os Estados Unidos sempre esteve em conflitos armamentistas e nos Estados Unidos e na Inglaterra você tem aí, né, no caso, a disseminação do movimento hippie, paz e amor e etc. E também, né, esse movimento hippie ele vai influenciar na moda, né? Essa psicodelia que eles criam. Na década de 80, por exemplo, você já vai ter, por exemplo, Michael Jackson, né, como rei da música pop, colocando uma música rock and roll com pop dançante, uma coisa futurista que perdura até os dias atuais. Se você pegar um álbum desse cantor do Michael Jackson, você vai perceber que é uma coisa mesmo que parecia que estava sendo feita para o futuro, de tão contagiante ainda é até os dias de hoje. E ele vai influenciar também a moda, a cultura, né, de certa forma. Você tem a Madonna no meio da década de 80 também lançando tendências que vão também influenciar o feminismo. Você tem também o pessoal já começando a rasgar as roupas na década de 70 e 80, que você tinha aquela jaqueta bonitinha, perfeita, né, na pessoa. Já entre 70 e 80 eles passam a rasgar essas roupas e eles começam a mostrar um ideal extremamente, digamos, militante, não sei, aqueles que querem viver a vida conforme as próprias regras, que eu sou livre e que necessariamente eu não preciso ter uma roupa nova, eu vou rasgar. E isso vira, né, esses rasgos nas roupas, elas acabam virando moda. Hoje, no caso, você compra, por exemplo, várias peças de roupa, né? Já com esses rasgos, e você pensa, pô, isso aí tá velho? Não, isso é moda, tendência modal, né? Sempre buscando a questão do jovem, da cultura. Você percebe isso no seu dia a dia, você vê isso dia a dia, quando você está basicamente vivendo a globalização, olhando tudo pela internet, pelo televisor. Isso chega para você através das propagandas. E você acaba usando. Se o seu ídolo máximo da música, se o seu ídolo máximo do cinema lança uma tendência, isso viraliza e isso vira moda, né? Hoje até mais rápido do que antes, porque hoje a gente tem internet, né? Por exemplo. Que mais, né? Começo da década de 90 também você tem bandas como Nirvana, bandas como Pearl Jam, veio Pearl Jam agora na cabeça, Red Hot Chili Peppers mesmo, né? Começando ali a década de 90, que também vão influenciar a música, né? De certa forma, com um ideal bastante, digamos, agressivo,
uma música mais grunge, mais pegada, e você percebe também na forma com que eles se vestem, né? Camisas sociais largas misturadas a calça jeans rasgadas, que eles também jogam, né? Uma tendência, o cabelo um pouco mais bagunçado, já é uma tendência de moda diferente daquela moda da década de 60, 70, que eram homens, por exemplo, com cabelos maiores, né? Se olhar para mim, você percebe que eu fiquei, por exemplo, na década de 60 ou 70, de tanto cabelo que eu tenho, por pouco tempo. Enfim, então, o que vocês precisam saber, né? Vocês precisam olhar, hoje, a partir de hoje, vocês devem olhar a moda com outros olhos, com um olhar de crítica, né? De questionamento, no sentido de, poxa, quem inventou isso? Como isso foi inventado, né? Por onde passam essas invenções? É uma classe social que lança essa moda e que reproduz. Essa classe social tem dinheiro, essa classe social tem influência. E hoje a gente está falando de uma classe social que é pouquíssimas pessoas, né? Que são cantores, atores renomados, que inventam às vezes alguma coisa e isso vira moda. Óbvio, também temos estilistas e etc. Mas o que isso tem a ver com a matéria de sociologia? Isso influencia totalmente a sociedade. A sociedade ela é invadida por esses ideais de que a vida ela tem que imitar a fase jovem, né? Parecer jovem é o objetivo de todo ser humano, né? Vou dizer todos, mas inconscientemente, socialmente a gente reproduz isso. Nas roupas, né? Nos sapatos, etc. Opa, cobrança. Bom, que mais, né? Basicamente é isso, né? A atividade ela vai ser basicamente um texto que vocês vão reproduzir para mim dentro dessa temática, né? Jovens na cultura, né? Dentro do padrão consumista. O que a gente não pode esquecer é que nas aulas anteriores, né, eu falei sobre consumo e consumismo. Que tipo de produto que você consome, né? Quando você chega numa prateleira, né, no shopping, você olha todos os produtos, você chegou a pensar para quem é direcionado todos aqueles produtos? A quem pertence todos aqueles produtos? Então, todos aqueles produtos eles são feitos, né, para a população em geral, mas sempre para uma população que ou é jovem ou quer ser jovem, né? E é difícil a gente aceitar a idade, né? É difícil a gente aceitar que a gente está envelhecendo. E em cima disso a gente busca sempre consumir, né? Dentro do consumismo capitalista a gente acaba inconscientemente consumindo esse ideal de vida, né? O consumismo, jovem cultura, moda, tá tudo interligado na sociedade. Entendeu? Tranquilo? Certo. Então essa é a nossa primeira aula do terceiro bimestre. Obrigado para quem assistiu a aula e é nóis.